Você talvez nunca tenha pensado que a investigação de um crime ela começa muito antes do interrogatório dos suspeitos. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo agora. Tá? Meu nome é Marcelo Tomanico, sou professor e perito criminal. E hoje eu quero mostrar para vocês o livro do perito Ricardo Salada, Na Cena do Crime, Por Trás da Fita Amarela. Por que eu quero falar sobre esse livro? É muito comum eu ser abordado por pessoas interessadas em ingressar na carreira de perito e pedir para eu explicar o que se faz no nosso trabalho. Bom, é muita coisa, eu não consigo explicar, eu teria que ficar lá dias e dias conversando com a pessoa, contando tudo. Então, normalmente, eu recomendo que ela leia livros sobre perícia, e indicava alguns livros. Só que esbarrava num pequeno problema. A maioria dos livros ou eram livros estrangeiros, contavam a realidade da perícia de outros locais, ou eram livros técnicos, já voltados para o público que trabalha dentro da perícia criminal. Esse livro aqui, Na Cena do Crime, do perito Ricardo Salada, a partir de agora é o livro que eu indico a todos os interessados em conhecer o trabalho de um perito criminal. Por quê? Primeiramente pelo autor. O autor é um perito da Polícia Civil do Estado de São Paulo, com 30 anos de carreira, trabalhou no DHPP, Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, com vasta experiência, trabalhou em crimes de repercussão, como o da Suzane von Richthofen, né? O caso da Mércia Nakashima, Elise Matsunaga, Isabela Nardoni, Gil Rugai, vários outros crimes aí de repercussão nacional. Tá? E o que esse livro tem de tão bom? Esse livro tem de tão bom que ele não glamoriza as coisas. Ele não mostra a profissão como você vê em seriados tipo CSI. Ele mostra todas as dificuldades e a parte chata do trabalho. Tá? O trabalho do perito ele não se resume só àquilo que todo mundo acha legal, de chegar no local do crime, procurar por evidências, coletar essas evidências, etc. Existe toda uma parte burocrática, existe a parte de você levar serviço para casa, tá? E existe a parte também de você se sentir incomodado, você ter intuições, você se sentir perturbado por um local que você trabalhou. Ele mostra isso tudo nesse livro. Tá? Então esse livro eu indico para vocês justamente por isso. Ele explica, né, os conceitos de perícia criminal, igual aqui, ó, por exemplo. Cadê? Abre o índice. Agora até eu achar o índice vai passar o vídeo inteiro, quer ver? Mas eu não vou achar o índice não, vou achar o primeiro capítulo. Primeiro não, segundo capítulo. Capítulo 2, olha aqui. Conceitos de perícia. Então aqui ele explica, né? Vários conceitos que nós, peritos, usamos no nosso trabalho. Ele fala sobre as rotinas, nomenclaturas, né? Que é interessante você que pretende seguir essa carreira já conhecer, certo? Então ele dá todo um embasamento, né, teórico sobre a perícia, o funcionamento, as rotinas, burocracias que a perícia tem que seguir, para depois falar sobre todos os casos. Tá? Ele conta aí todos os casos que ele trabalhou, ou como perito de local, ou como perito de exames complementares, exatamente. Porque existem peritos, por exemplo, que eles não trabalham diretamente na cena do crime, trabalham em laboratórios, ou trabalham com outros exames relacionados a um determinado crime. Tá? Por exemplo, se eu não me engano, no crime da Elise Matsunaga, ele foi o perito da chamada reprodução simulada, que o pessoal costuma chamar de reconstituição do crime, né? Que na verdade é um termo errôneo. E eu não vou falar o que é reprodução simulada. Se você quiser saber, você lê aqui que ele explica tudo, tá? Bom, minha opinião, para não ficar alongando demais o vídeo, é o seguinte: esse é atualmente ele é o melhor livro que fala sobre a perícia criminal no Brasil, tá? Que fala sobre a perícia criminal para o público leigo, para o público interessado em conhecer o trabalho. Como eu disse, existem livros técnicos voltados ao público, já que milita nessa profissão, e existem materiais para concursos públicos que falam sobre criminalística. Eu, por exemplo, tenho um resumo de noções de criminalística, mas voltado para concursos, né? Ou seja, é um material puramente teórico e conceitual, não tem a riqueza que tem esse livro do Ricardo Salada, tá? Sem falar também na bagagem profissional dele. Eu não sei se existe um ranking de peritos no Brasil, né? Mas por todo o trabalho dele, se houvesse esse ranking, se não tiver eu vou criar, eu colocaria ele sem dúvida no topo. Sem dúvida eu colocaria ele no topo. E o principal desse livro, momento algum ele se gaba de ter sido o perito do caso X.
Porque eu já vi casos de peritos que se apresentam como falando, olha, eu sou o fulano, eu sou o perito do caso lá, 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 né? Que se orgulha de trabalhar num caso criminal. Nós não temos que se orgulhar de trabalhar em um caso criminal, nós temos que nos orgulhar de trabalhar em todos os casos criminais e contribuir para a resolução de todos esses casos. É exatamente isso que ele mostra. Ele mostra, inclusive, trabalhos que ele fez que, à primeira vista, podem parecer menores para quem é uma pessoa que não está inteirada desse meio onde a gente trabalha. Né? Você pode pensar, aquele perito ali, ele fez só aquele examezinho ali. Mas, às vezes, só aquele examezinho ali foi o que faltava para elucidar um crime. E outra coisa interessante nesse livro aqui também é que ele mostra, às vezes, os insights, né, e os momentos de criatividade que a gente tem que ter, né, para quê? Para conseguir chegar numa linha de raciocínio que vai levar a gente à resolução de um caso. Igual, por exemplo, quando ele conta sobre uma perícia que foi feita no local onde trabalhava o Francisco de Assis, o maníaco do parque. Ok? Como eu disse para vocês, esse livro ele é muito bom, tá? Não estou puxando o saco porque é um colega meu, eu não o conheço pessoalmente, gostaria muito de conhecê-lo, né? Tem muitas coisas que eu gostaria de conversar com ele relacionadas à nossa profissão, tá? Mas, como eu disse, é o melhor livro porque ele não passa pano, tá? Ele conta tudo ali, ele fala inclusive das dificuldades que a perícia brasileira encontra, e olha que ele trabalha na perícia de São Paulo, né? Da capital de São Paulo, que, salvo engano, é a perícia mais bem servida de recursos técnicos e humanos. Né? Eu, por exemplo, sou um perito do interior de Minas Gerais. As histórias que eu tenho para contar são um pouco diferentes das deles. Inclusive, eu estou escrevendo meu livro, tá? Vocês fiquem de olho aí que eu vou soltar ele. Eu já coloquei até uns capítulos no Wattpad. Vou deixar o link aí para vocês darem uma olhada e dar uns palpites, que eu digo que eu sou um perito do interior de Minas. A gente tem que trabalhar com outros olhares e outros recursos, né, diferentes dos peritos aí, como o Ricardo Salada. Né? Como eu disse, eu gostaria muito de um dia conhecê-lo para dar os parabéns pelo livro e também conversar várias coisas sobre a nossa profissão com ele. Recomendo a todos, né, que estão interessados em conhecer o trabalho do perito criminal, recomendo aos meus colegas peritos criminais também, porque é até bom para eu, por exemplo, que trabalho no interior de Minas, tem peritos que trabalham no interior de outros estados também, mais distantes ainda dos grandes centros, que vão ver, né, vão ver um outro olhar diferente do que a gente tem, né, no nosso dia a dia. Tá bom? O livro é um livro que você lê rápido, tá? Mas não se engane com o tamanho dele. São 214 páginas, tá? São 214 páginas, mas não se engane com essa quantidade de páginas. Lembre-se que ele é um perito. Eu também sou um perito. E eu sei exatamente o que ele escreve. Ele escreve exatamente o necessário, tá? Nós, peritos, quando escrevemos os nossos laudos periciais, a gente não vai descrever o local falando era uma linda manhã de sol. A gente vira e fala, era um dia, claro, no período matutino, né? Era uma rodovia, nós falávamos, era uma planície florida, onde uma rodovia serpenteava por entre as colinas. Nós não escrevemos dessa forma, nós escrevemos direto. Era uma rodovia, etc e tal. O livro dele é escrito assim, é escrito no linguajar pericial, tá? Ele, inclusive, ele colocou aí uma linguagem bem acessível, não usa muitos termos técnicos, tá? Não usa termos incompreensíveis.